Quando eu tinha uns 10 anos, eu era criança, mas eu já lembro do que acontecia. Minha mãe vivia reclamando porque o meu pai começou a chegar mais tarde do trabalho. Ele demorava pra chegar e várias vezes a reclamação era: "Você tá com cheiro de mulher, que perfume é esse?" E o meu pai sempre falava que era de uma tia dele, que é minha tia também. Até porque ele sempre passava lá na casa dela, porque é ela que criou ele, enfim. Só que a minha mãe, ela já tava desconfiada que aquilo era mentira. E ela começou a ficar mais surtada com tudo isso, né? E ele sempre muito agressivo com ela. Todas as vezes que ela ia reclamar, meu pai era rígido, ele falava grosso com ela e até me assustava também. Mas eu nunca me meti, até porque eu não entendia muito bem. Aí teve uma vez que a minha mãe ligou pra minha avó, de parte de pai, falou: "Vem aqui pra casa." A minha avó chegou, o meu pai chegou do trabalho, tomou um banho e falou que ele ia assistir o jogo no barzinho que tinha na rua de baixo lá de casa. E eu falou assim: "Não, então tá bom então, né?" Como a mãe dele tava lá em casa, aí o que acontece? Ela falou assim: "Fica com ela", que no caso era comigo, "que eu vou dar uma voltinha." Meu pai saiu, uns minutinhos depois a minha mãe saiu atrás dele. Eu só lembro que, pelo que a minha mãe conta, ela seguiu meu pai entrou dentro de uma casa e aí minha mãe foi de cantinho. Era uma casa que o portão era de grade e ela empurrou o portão, ela entrou dentro da casa e ela olhou pela janela, e quando ela olhou pela janela, ela viu meu pai com outra mulher. E aí já começou o barraco inteiro, começou a bagunça inteira, ela bateu no vidro, meu pai viu, virou aquele bafafá. Meu pai saiu arrastando a minha mãe pelos cabelos, tirou ela de dentro da casa da amante dele, levou pra casa, chegou em casa, foi uma briga, foi porradaria pra cá, porradaria pra lá, minha mãe batendo nele, ele batendo nela, ele se xingando, e eu só chorando, sabe? Chorando muito, com medo do que poderia acontecer com a minha mãe e comigo. Eu lembro que depois da briga inteira, meu pai pegou as coisas dele e saiu de casa. E aí naquele momento, minha mãe tava toda machucada, sabe? O cabelo dela todo machucado, meu pai rasgou assim a roupa dela. Meu pai pegou os esmaltes, eu lembro disso, ele pegou uma caixa de esmalte da minha mãe e ele foi tacando em direção a ela, assim, minha mãe ia desviando e os esmalte ia batendo na parede, ia quebrando, ia sujando a casa inteira. Coisa de filme. Ele pegou uma faca e começou a rasgar as roupas dela, falando que ela não tinha direito de invadir a privacidade de ninguém, que o que ela fez foi falta de caráter. Que vergonha pra ele saber que ela fez isso, foi na casa de outra mulher, sabe? Tipo assim, além dele ter traído, ele ainda tava culpando a minha mãe de tudo que aconteceu. E eu só escutando aquilo. Depois que tudo passou, meu pai entrou pra dentro do banheiro, ele tomou um banho e saiu de novo. E minha mãe fez o quê? Ela catou tudo que era meu, tudo que era dela, colocou dentro de uma mala, pegamos um ônibus e fomos pra casa da minha avó, mãe dela. Depois que a gente foi pra casa da minha mãe, eu lembro que minha mãe sofreu muito, minha mãe entrou em depressão, eu também fiquei muito baqueado, porque eu não conseguia dar suporte pra minha mãe, eu era criança, não sabia usar as palavras pra consolar minha mãe naquele momento. Eu só falava pra ela que eu amava ela e que eu tava com ela, e que eu tava com raiva do meu pai. E mesmo falando que tava com raiva do meu pai, a minha mãe falava que não era pra eu ter esse sentimento, que ele era o meu pai, sabe? E eu falava: gente, minha mãe é muito legal, ela é muito boazinha de estar falando isso. Meu pai quebrou tudo dela na minha frente. Enfim, os anos se passaram, minha mãe casou, minha mãe hoje é casada com meu padrasto, ela tem os meus irmãos que eu amo, o meu padrasto tem os filhos dele já, que são todos meus amigos, que eu sou apaixonada. E a atual do meu pai hoje, você acredita que ela pegou o meu pai aprontando? Ela começou a aprontar com meu pai, ela não fez a mesma coisa que meu pai fez com ela pegou uma pedra e ela arranhou o carro do meu pai todinho, ela acabou com o carro do meu pai, ela pegou umas facas e cortou as roupas do meu pai tudinho, jogou os perfumes, as coisas do meu pai, tudo nele, machucou ele, virou uma bagunça. O mais incrível é que o meu pai não teve coragem de bater nela, sabe? Ela bateu no meu pai, ela quebrou tudo do meu pai, e mesmo assim, eles estão lá, eles estão juntos. E o resumo da história é que, às vezes, eu olho a situação e eu penso o quê? Primeiro, eu não quero um pai dos meus filhos como meu pai, entendeu? Que bate, que vai me bater na frente dos nossos filhos, ou vai me trair, eu ainda vou ser culpada. E que o mundo gira, né, gente? Porque tudo que ele fez com a minha mãe, hoje ele tá pagando. Mais uma história falando sobre agressão, né, gente? Mais uma traição com uma agressão na frente dos filhos. Pelo amor de Deus, sociedade, que mundo que a gente tá,
Sério, pelo amor de Deus, pai, mãe, vocês querem brigar? Pelo menos tenha respeito com filhos de vocês, sabe? Porque isso é um trauma gigantesco. A gente tem que ter consciência do que a gente faz, poxa. Ou então não tem filho, ou então não casa. Eu fico como? Fico revoltada. E é isso. Bom, essa história mostra um pouco sobre a lei do retorno, né? Porque querendo ou não, o cara traiu a mulher, fez tudo com a mulher e depois a atual dele fez tudo com ele também. Traiu ele, acabou com as coisas dele e hoje ele vive nessa vidinha que ele mesmo escolheu, não é verdade? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram dessa história, curta, comenta, compartilha. Deixa nos comentários o que você faria no lugar dessa mãe, o que você faria no lugar dessa amante ou desse filho, sabe? E se você tem um pai agressivo, uma mãe agressiva, mostra esse vídeo pra eles, sabe? Pra eles assistirem, pra eles e se identificarem. Às vezes o que falta é o pai e uma mãe se identificar com uma história assim pra se tocar, que o que ele faz é muito sem noção, tá certo? Então curta, comenta, já falei isso, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.